Agora são 7h23. É o Acontece que está no ar na programação 90.3 União FM. Muito obrigado a todos vocês que estão com a gente. Vale a pena você ficar por aí. A União, a bela companhia. E nós temos o privilégio de tê-los como ouvintes. Bora lá! Vamos conversar com a Alana Gonçalves. O seu Gonçalves é com S, né? Eu sou bem xarope, eu sou implicante. Eu penso num homem que fala coisas que não deveria. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada. Sim, Gonçalves com S, o erro foi de cartório do meu sogro, então é uma coisa complicada. É complicado, Gonçalves. Normalmente, viu, e não tem nenhum erro aqui também, né? Se você for analisar aqui, escreveram Gonçalves, o Gonçalves tá valendo, né? Mas normalmente o Gonçalves é com cedilha. Normalmente é isso. Normalmente. Mas, né? Mas tá bom. Quando você vai ao médico, você fala, meu nome é Alana Gonçalves. Com S. Sempre assim. Sempre assim. Muito bem. Bom, a pauta não é essa. Né? Não é o nome, o seu nome, se tem cedilha ou não, né? O C cedilha, que é o correto de dizer. O mês de agosto, e eu estou muito chateado com a Graciela, vou ter uma conversa séria com ela depois. O mês de agosto está marcado por uma série de ações de conscientização e prevenção à violência contra a pessoa idosa. Aí, ó, meu Deus do céu, ainda não cheguei lá, Graciela, só tenho cara de idoso. As atividades fazem parte da campanha Quebrando o Silêncio, iniciativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, realizada em toda a América do Sul. Em Toledo, a programação é conduzida pelo Ministério da Mulher da Igreja e reúne ações de conscientização nas redes sociais, visitas humanizadas, palestras formativas e uma grande mobilização pública. Então, Alana, vocês uniram-se via igreja com essa ideia, e o que é que vai ocorrer nos próximos dias? Como é que funciona isso? Então, primeiramente quero dizer um bom dia para todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa, que vocês possam sempre estar por aqui. Aqui é informação, aqui é coisa boa demais. Obrigado. E, bom, meu nome é Alana, como já fui apresentada, sou influenciadora digital, também formada em terapia de família, também neuropsicopedagoga, amo essa área e também estamos na liderança do Ministério da Mulher aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Toledo, mas essa campanha do Quebrando o Silêncio não é somente algo local, é algo na América do Sul, abrange mais de 8 países, foi criado em 2022 com o propósito de conscientizar a população para que as pessoas possam entender sobre os diferentes tipos de violência e também incentivar as denúncias, acolher as vítimas, fortalecer a rede de proteção às pessoas em situação de vulnerabilidade. A campanha acontece todos os anos no mês de agosto, mas durante todo o ano a gente sempre fala muito e prega muito sobre isso, e nas redes sociais é um envolvimento bastante grande, e nesse ano a gente vai ter algumas ações muito especiais aqui na nossa cidade de conscientização para a sociedade e para a população, começando com um ciclo de palestras, né, que vai ser muito maravilhoso, começando no dia 15 de agosto, que é no sábado, isso, às 4 horas da tarde, na Igreja Adventista do Jardim Copagro. A gente vai ter uma palestra muito importante com o Dr. Diego Alexandre sobre saúde mental e envelhecimento saudável. É muito importante esse tema. Também no dia 16 de agosto, que é no domingo, às 3h30 da tarde, vai ser na Igreja Adventista do bairro Panorama. Vamos ter uma palestra com o Marcos Tormes, ele é especialista financeiro, também gerente de banco, e ele vai falar sobre prevenção contra golpes financeiros. E esse é um tema que eu acho extremamente importante também, porque a quantidade de idosos que caem em golpes financeiros, em ligações, dizendo, o filho foi sequestrado e não sei o quê, em investimentos, e não somente isso, às vezes os idosos, eles têm alguém que cuida da parte financeira deles, mas será que cuida mesmo? Será que não tem desviado alguma coisa? Será que é tudo certinho mesmo? Então, essa questão de informação nesse assunto é muito importante, porque também a pauta desse ano do Quebrando o Silêncio envolve sobre a violência patrimonial, a violência financeira, o que também é extremamente importante. Na quarta-feira, dia 19 de agosto, às 7h30 da noite, na Igreja Adventista do São Francisco, a gente vai ter uma palestra com a Sônia Kaiser sobre idosos em risco, falando sobre a questão da violência em si. E ao longo dessas semanas, né, desde o começo do mês, está sendo feita muitas visitas também aqui na cidade para os idosos da comunidade
comunidade também. Então, os idosos estão sendo visitados, estão sendo instruídos, tem conversa, tem apoio, tem carinho, tem conscientização, tem direcionamento, tudo para conscientizar os idosos para não passarem por tantas tragédias que a gente vê aí mundo afora, os idosos sendo tão vulneráveis nesse sentido. E aí a gente vai ter o dia D, que é a grande mobilização, que é o auge da campanha, que vai ser no dia 22 de agosto. Sábado. Isso mesmo. 3 horas da tarde vai ser a caminhada contra a violência. Vai ter a passeata, fanfarra com carro de som, distribuição de materiais, panfletos informativos. Então vai ser uma grande movimentação para realmente a cidade entrar e abraçar tudo isso como uma causa realmente nossa, sabe? Uma causa da população, de proteger, de incentivar e de cuidar desses idosos. E também no dia 12 de setembro, para encerrar, que também é no sábado, às 4 da tarde, na igreja do Jardim Copagro, igreja adventista, a gente vai ter uma palestra com o Dr. Clayton. Ele é ginecologista, ele vai falar sobre saúde da mulher na menopausa e também sobre a questão do envelhecimento, né? Que os idosos, na verdade, chegam numa fase que eles pensam assim, o que está acontecendo comigo? É tipo um adolescente, né? Uma criança, de repente o corpo começa a mudar, e agora? Como é que eu vou lidar com isso? O psicológico também, de certa forma, é afetado. Então, é um ciclo de palestras, é um ciclo de programações, de eventos, tudo visando o tema central deste ano, que é idosos em risco. Esse projeto Quebrando o Silêncio, ele já quebrou o silêncio para muita gente. Ele já existe desde 2002, são 24 anos de muitas ações e conscientização e panfletos e ações, não somente no nosso país, mas em 8 países aqui da América do Sul. E alguns temas dos últimos anos foram impressionantes e muito maravilhosos. Por exemplo, já foi falado muito sobre pornografia, drogas e violência doméstica, violência sexual, como identificar uma violência sexual que às vezes não às vezes é sutil, sabe? A pessoa não percebe. Então, tem também prevenção ao suicídio, abuso sexual infantil, violência doméstica, violência obstétrica. Então, tem mulheres que às vezes passam por essas coisas em hospitais e tal e não percebem. Então, assim, todos os anos é uma vertente bem delicada, bem importante, que muitas vezes é um tabu para o mundo. Então, as pessoas não falam muito sobre isso, com medo de falar como que vai ser. Então, esse projeto vem justamente para quebrar o silêncio, para ajudar essas pessoas e para conscientizar a população, para a gente estar melhor preparado para combater tudo isso. E o melhor de tudo é que o projeto Quebrando o Silêncio não é algo específico da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Apesar de ter sido um projeto idealizado pela igreja, não é somente da igreja. É um projeto já que está a nível do governo mesmo, que estão junto com a gente nisso. Tanto é que tem muitos canais de denúncia que eles super ajudam. Então tem a Delegacia da Mulher e a Polícia Civil, a Polícia Militar, enfim, Direitos Humanos e Ministério Público, todos estão unidos nesse projeto também, para conscientizar as pessoas e para ajudar essas pessoas em situação de vulnerabilidade que muitas vezes têm medo de quebrar o silêncio. Então esse projeto vem realmente para conscientizar as pessoas, para colocar um ponto final em tanta história de violência e tristeza que a gente vê, né? Verdade. São os órgãos públicos que se dispõem a comprar essa ideia de vocês e usar as ferramentas que tem para auxiliar nesse processo. Sim. Ontem, essa temática, eu disse antes que a Graciela está de brincadeira, todo dia tem pauta sobre o idoso aqui na União, acho que é uma dica para eu que estou daqui a pouco nessa faixa etária de 60 anos, que é a idade que começa a ser idoso no Brasil. Já está nos prevenindo, está me prevenindo, evidentemente. Um dos grandes problemas, Alana Gonçalves, são 7h32, e com certeza isso vai ser abordado nas diversas palestras, é a família compreender que tem idoso. Eu até falava ontem com uma entrevistada, a impressão que a gente tem, um pouco mais novo, ainda não chegamos até lá, mas que muitas pessoas, os próprios idosos, mas os familiares, não se dão conta que eles ficarão velhos e eles terão velhos, ou, vamos lá melhorar, idosos na família. Exatamente. Tem que se trabalhar muito isso, sim, né? Sim. Essa questão da prevenção, como vai ser a minha... Eu falo velhice porque é um termo mais popular, mas como vai ser a minha vida quando idoso? Exatamente. Como é que vamos fazer com o nosso idoso? A impressão que dá é que as pessoas não param para pensar sobre isso. Não.
Muitas pessoas não, inclusive uma das vertentes do projeto Quebrando o Silêncio e o tema central deste ano é a questão da violência também psicológica. Sabe? Muitos idosos, eles são desprezados por conta por ser idoso, sabe? Viveram numa geração diferente, têm uma mentalidade diferente, obviamente, né? Todas as gerações vão mudando, então muitos sofrem esse preconceito. Às vezes não entendem certos assuntos, ou a tecnologia, enfim, algumas coisas, e são ridicularizados muitas vezes por isso. A vertente também fala sobre isso. E uma frase que eu gosto muito de pensar é que ser um idoso é um privilégio. É um privilégio de poucos chegar a 60, 70, 80, 90 anos. Quantas pessoas a gente vê perdendo a vida antes? Então, assim, ó, se nós tivermos muita sorte mesmo, nós chegaremos a ser idosos, sabe? E é um grande privilégio. E a gente precisa chegar nessa melhor idade com consciência, com informação. Os filhos precisam se conscientizar, sabe? As pessoas precisam ter essa consciência, porque os idosos, eles estão numa situação de mais vulnerabilidade, assim como as crianças. E nós precisamos ter esse olhar mais clínico quanto à violência física, que muitas vezes é sutil e não se percebe, a violência psicológica, que muitos idosos sofrem e às vezes nem entendem, poxa, será que isso aqui é uma violência mesmo ou é só o meu sentimento? É só uma intuição que está estranha? É só porque eu estou sentindo algo diferente? Não, essa conscientização de colocar um ponto final em coisas que deixam ele nessa situação de vulnerabilidade e deixam ele nessa situação difícil. Também, como eu falei, a violência financeira, patrimonial, são tantas histórias assim de chorar, de idosos que perdem tudo que eles tinham. Sabe, casa, investimentos, o que tinha na poupança, o dinheirinho deles, vai tudo embora por conta de pessoas que não têm esse pingo de amor e consideração pela pessoa idosa, e roubam, enfim, desviam dinheiro, usam o nome dos idosos para fazer empréstimos, para fazer isso, para fazer aquilo, para comprar coisas. E muitos idosos a gente sabe que às vezes estão com o nome sujo, estão com o nome comprometido, tem um monte de dívidas aí nos bancos e eles muitas vezes nem sabem de onde que veio tudo isso. Então é muito importante esse processo de conscientização desses idosos, de entenderem que a violência não é só aquela física, onde você vê nitidamente alguém indo e fazendo mal contra você de maneira perceptível, mas aquela indireta também. A psicológica, a financeira, a patrimonial, a negligência, o abandono, sabe? Tudo isso é uma vertente muito importante. A questão de violência contra idosos em risco, é muito grande, é abrangente. E é sobre justamente isso que o tema desse ano vai falar e vai conscientizar, porque a gente não pode continuar vendo esses números exorbitantes acontecendo o tempo todo de idosos em situação de violência, de psicológico, de abandono, de negligência, de roubo, de desvio de dinheiro, de golpes. A gente precisa, o maior número de pessoas possível, serem conscientes nesse sentido para poder estar preparadas para viver tudo isso. Porque melhorar a situação, parar com esse tipo de violência, não vai parar, porque as pessoas, tem muita gente ruim nesse mundo, mas quanto mais pessoas tiverem consciência do que fazer, perceber os erros, as coisas ruins, perceber as maneiras sutis da violência, quanto mais informação, melhor, né, para se proteger. Verdade. É que há uma escala reversa no mundo, né, na vida. Nós nascemos e somos cuidados por alguém. Sim. Aí chega um determinado momento da vida que nós precisamos ser cuidados. Exatamente. Uhum. Né? E aí quem é que vai nos cuidar? Nós cuidamos dos filhos, nós cuidamos muitas vezes dos netos, né? Nós né? Adultos. E de repente chega um momento, e aí, como é que isso vai ser feito? Como é que isso pode ser feito? Isso de certa forma exige um planejamento. Exatamente. E dá para se contar nos dedos de uma mão, claro que exagero da minha parte, as famílias ou os idosos que se programaram, que se prepararam para o pós-60, né? Exatamente. A maioria momento, segue, se aposenta, precisa continuar trabalhando, produzindo, porque só o salário mínimo, o dinheiro que tem, não consegue manter-se minimamente, decentemente num contexto econômico-social. Enfim, legal isso. E que as pessoas não tenham vergonha ou medo de denunciar
os abusos aos quais você relacionou há pouco. Né? Exatamente. Inclusive... Quebrar o silêncio. É quebrar o silêncio, com certeza. E eu quero até falar para o querido ouvinte aqui os principais canais de denúncia. Vamos Se você lá, perceber importante. alguma coisa errada, poxa, tem um idoso aqui, está sofrendo algum tipo de violência. Gente, violência não é só a física. Um idoso está sendo espancado, estão batendo nele. Não é só a violência física. As violências, elas são imensas. É uma vertente grande, como eu falei, violência física, psicológica, financeira, patrimonial, a negligência, o abandono, enfim. Você pode discar 100, que é o número de direitos humanos. Fácil, né? Ou, 100. 100, ou o 190. celular mesmo não consegue. Ou 190, que é 190, que é da Polícia Militar. Você pode procurar uma delegacia de polícia, um Ministério Público também, o Conselho Tutelar, quem sabe, para te direcionar, o Ministério Público, Delegacia da Mulher, tudo isso visando o quê? Unindo forças para conscientizar toda essa população, para prevenir a violência e incentivar a denúncia. O Quebrando o Silêncio existe para isso. E os órgãos públicos estão aqui também para nos servir, para nos ajudar, para nos amparar também e servir como um apoio, como um escudo para que esse tipo de coisa não seja mais tão frequente. A gente está cansado de ligar a televisão e parece que só jorra tragédia, né, e coisa ruim da televisão. Então, aquilo que a gente puder fazer, que estiver ao nosso alcance para proteger quem está em situação de vulnerabilidade, a gente deve fazer. Mas é tão pouco, Alana. Pode ser pouco, mas assim, é de grãozinho em grãozinho. Se todo mundo fazer o seu grãozinho, sabe? Se todo mundo cuidar da sua parte, se todo mundo se empenhar no pouco que a pessoa consegue fazer, todo mundo fazendo um pouquinho, a gente faz uma grande união. Tá certo. Palestras são gratuitas, né? Todas gratuitas, abertas ao público. E vai ser uma bênção, tudo 100% gratuito. A parte ali também que a gente vai fazer no encerramento no dia 22 também, a gente vai distribuir materiais, panfletos de conscientização, totalmente de maneira gratuita, porque realmente é algo por amor realmente à sociedade, às pessoas, e essas pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente precisa desse conhecimento. Tive o privilégio de conhecer e conversar com a Alana Gonçalves com S, que é integrante da equipe organizadora da campanha Influenciadora Digital, sobre essa proteção que deve ser dada a todos os idosos e principalmente a informação, conhecimento. Bora lá, tem muita coisa a ser dita, muita coisa a ser falada e principalmente muita coisa a ser mudada e praticada. Obrigado pela presença, viu? Muito obrigada pela oportunidade, que Deus abençoe vocês. Você, querido ouvinte, também tem um ótimo dia e vamos aí unir forças para proteger esses idosos, para proteger essas pessoas. E você que é idoso, tenha consciência, busque o conhecimento e que em nome de Jesus a gente possa mudar essa sociedade na medida do possível e aquilo que a gente consegue e aquilo que está ao nosso alcance. E a primeira atividade é agora sábado, né? Isso, a primeira vai ser isso ali mesmo, a palestra, né? No dia 15, sábado, lá no Copagro. 16 horas no Copagro, sobre saúde mental e envelhecimento saudável com o Dr. Diego. Perfeitamente. Obrigado, viu? Muito obrigada. A gente respira, para e volta. A rede social sua, Alana, estão pedindo aqui, ó. Sim. Fala aí então, vamos lá. A minha rede social é Alana Cristão Declarado. Só colocar tudo junto. Alana? É Cristão Declarado. Que não vai acento, né? Isso, sem acento. Declarado, Isso. tudo minúsculo, tudo né? Tudo minúsculo. Esse é o Instagram, né? E tem também o canal no YouTube há 11 anos já. O canal já conta com mais de 1 milhão de inscritos, graças a Deus. É só pesquisar também, Cristão Declarado, você vai encontrar conteúdos para jovens, adolescentes, mulheres, crianças e todo mundo aí. Tá bom, obrigado, viu? Valeu. A gente respira, para, volta, 7h41.